Boa noite, meu nome é Pedro Vinícius e esse é o meu resumo da unidade 1 de transmissão de dados. Primeiro vamos iniciar falando sobre os componentes da rede. São os hosts ou sistemas finais, enlaces de comunicação, roteadores de switches e infraestrutura física. O que são os hosts / sistemas finais? São os dispositivos que usamos para acessar redes, também chamados de endpoints ou sistemas finais, que executam a aplicação que utilizamos. Por exemplo, as redes sociais, como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Eles são a parte principal da internet. Eles são eles que definem o fim o propósito da rede. São eles que, aí onde vive o sentido das aplicações disponibilizadas. Os tipos principais de hosts ou sistemas finais são os computadores tradicionais, como desktops, notebooks, dispositivos móveis, como smartphones e tablets, dispositivos IoT, como câmeras, sensores, termostatos, além de servidores de e-mail, de streaming, web e assim vai. Eles têm como características possuir endereço de IP único, então todo host ou sistema final tem um endereço de IP único. Podem atuar como cliente e ou como servidor, então eles podem servir conteúdo e receber conteúdo, e muitas vezes esses papéis são trocados ou até acontecem em paralelo. Um serviço ele pode ser cliente de outro ao mesmo tempo que ele é servidor para quem está usando o sistema. Por exemplo, se tem um serviço HTTP para retornar a cotação do CDI no dia, e ele pega de 5 fontes diferentes essa cotação, sei lá, do Banco Central, de um outro sistema que ele tem disponível, de um valor que ele tem armazenado, e compara esses valores para verificar se aquele resultado é confiável. Esse sistema ele é cliente desses outros que ele se comunicou, ao mesmo tempo que ele é servidor para aquele que está acessando. E eles processam e armazenam dados, então exatamente nesse mesmo exemplo que eu falei. Ele está recebendo esses dados desses outros serviços, processando eles para validar se eles realmente batem uns com os outros, e armazenar, porque esses serviços podem tanto persistir os dados neles mesmos, quanto encaminhar esses dados para algum storage na rede local, um banco de dados, alguma coisa assim, que não necessariamente precisa estar conectado à rede de computadores, mas precisa estar conectado àquele computador ou servidor. E eles se comunicam de forma direta com o usuário. Não é comum ter um meio do caminho. Até pode existir serviços ou endpoints que eles trabalham, entre aspas, no meio do caminho, mas é porque esse é o serviço que ele está provendo, ou isso é estar no meio do caminho, dados os limites do protocolo, em que você, por exemplo, recebe a requisição, mas você vai só redirecionar ela ou algo assim. Também tem os componentes de enlace de comunicação, que permitem a troca de dados entre diferentes componentes de rede. E o enlace são meios de transmissão. Tem os que são guiados, que são fibra óticas, cabos
cabos coaxial e par trançado. Esses são os meios de transmissão guiados, e os não guiados são ondas de rádio como Wi-Fi, 4G e 5G, e ondas satélites e micro-ondas. Os meios de transmissão guiados, como fibra ótica, tem alta velocidade, baixa interferência. O cabo coaxial, que é bom para televisão e internet, ele é mais fácil de lidar do que uma fibra ótica, que tende a ser mais frágil e também é mais barato, quer dizer, dependendo do cabo. E existem os par trançado, que é para redes locais, conectar computadores entre si dentro de uma mesma rede. E os não guiados, que são as sem fios ou wireless, tem o Wi-Fi, 4G e 5G, que são de ondas de rádio, e tem as de satélites, que são micro-ondas. As características fundamentais dos meios de transmissão de dados são o bandwidth, que é a largura da banda, a latência, que é o atraso na transmissão, a taxa de erro e a distância máxima efetiva. Então, todo meio de transmissão, seja guiado ou não guiado, está sujeito a essas características fundamentais. Por exemplo, você tem internet, a sua internet tem a banda dela, tem a velocidade dela, ela tem uma latência, sei lá, algo como seria o ping, por exemplo, a demora até chegar e receber uma resposta, uma taxa de erro, que é, por exemplo, quantos pacotes são perdidos em uma comunicação e qual é a redundância que você precisa para ter uma mensagem confiável. E a distância máxima efetiva é o quanto que a rede consegue se comunicar, dada essas três limitações anteriores. Então, porque sempre vai chegar um momento em que não dá. A taxa de erro vai ser alta demais, a latência vai tornar inviável, ou a bandwidth não vai ser suficiente para passar os dados. Agora sobre os roteadores e switches. Eles têm como função principal encaminhar os pacotes de dados, determinar o melhor caminho e interconectar diferentes redes. Então, quando você está transmitindo dados entre as redes, é preciso encaminhar esses pacotes para os locais certos. Então, os roteadores e switches são responsáveis por isso. Eles possuem múltiplas interfaces de rede, então eles lidam com os detalhamentos de cada implementação específica, de cada uso específico, e eles permitem com que os dados cheguem no canto que devem chegar. Eles roteiam a internet, etc. E também eles gerenciam congestionamento. Eles são muito importantes porque eles garantem a entrega dos dados e também são responsáveis por muito da eficiência, porque tudo aquilo que vai além da eficiência garantida pela transmissão, que é, por exemplo, na fibra ótica, é a velocidade da luz dentro da fibra, fica sob a responsabilidade do roteador. É ele que tem de ter a capacidade de interpretar aquele sinal, de entender aquele sinal, e todos os outros sinais estão tendo pela mesma entrada, dividir essas informações encaminhar essas informações para os cantos certos e etc. Esses três e a infraestrutura física são, por exemplo, os cabos, os cabos e toda a infraestrutura física que
precisa existir para que a camada de roteadores e switches possam se conectar. Então isso vai desde do computador que se conecta diretamente à internet até os cabos intercontinentais que ligam a internet entre os continentes. Protocolos e arquitetura em camada da internet. Para entender como a internet funciona nos bastidores, é preciso entender seus serviços fundamentais, protocolos e sua arquitetura em camadas. Primeiro vamos destrinchar como funcionam os serviços em redes. A infraestrutura para aplicações distribuídas, que são dos seguintes tipos: web, como sites que usam HTTP, sites e aplicações em geral, streamings, como YouTube, Spotify, que usam transmissão em tempo real, com adaptação de qualidade dependendo da conexão, além de jogos online e e-mails. Essas são as aplicações e a infraestrutura que elas precisam. Tem em relação aos sockets, que são as portas de comunicações entre as aplicações, elas funcionam através de um endereço, que é um IP mais uma porta. A porta é referente à máquina e o IP é o endereço da máquina na rede mundial de computadores. Eles também usam de APIs padronizadas e são usados para abstrair a complexidade da rede. Existem tipos de serviço que são os orientados à conexão, TCP, e os que estabelecem comunicação antes da transferência. Então eles se alinham antes de se comunicar. Ele garante a entrega dos dados e mantém a ordem das mensagens, além de controlar o congestionamento. Existem tipos de serviços que não são orientados à conexão, como o UDP, que não estabelecem comunicação prévia, não garantem entrega, tem menor latência e ideal para streaming em jogos, em que é possível manter uma consistência do serviço ou da comunicação sem a necessidade de ter todos os pacotes entregues ou a ordem das mensagens perfeitamente funcionando. Os protocolos de comunicação são um conjunto de regras que definem o formato das mensagens, a ordem da comunicação e as ações na transmissão. Transmissão/recepção. Normalmente eles funcionam como uma conversa telefônica, em que você primeiro estabelece a identificação e, por exemplo, diz alô e a outra pessoa se identifica e você se identifica, e só depois você passa as informações e, por exemplo, e você também confirma. Se você não entender, você pede para a pessoa repetir, e assim vai, até que você finaliza a conversa encerrando, dizendo tchau ou dizendo outra coisa, e confirma o fim da conversa pelo bip que vem no final, ou pelo sei lá, o celular vibra, ou o barulho ou o ruído corta, coisas assim. E esses protocolos são muito importantes, porque sem eles a internet não conseguiria se desenvolver como se desenvolveu e não conseguiria ser distribuída como ela é. Os protocolos garantem uma padronização que não limita, ou limita muito pouco, a funcionalidade dos serviços. Exemplos de protocolos básicos seriam HTTP, FTP, TCP/IP e assim vão.